É muito difícil você se deparar com a cena em que o seu familiar ou ente querido está acamado. E mais difícil ainda é quando você não sabe o que fazer em toda essa situação e se vê perdida, não sabendo como ajudar o seu ente querido nessa hora tão difícil. Meu nome é Ingrid, eu sou técnica de enfermagem e foi pensando em você que eu fiz esse vídeo. Fique aí até o final que você vai aprender muitas coisas úteis. A primeira coisa é calma, tudo vai dar certo e você vai conseguir prestar os cuidados que você precisa e que o seu familiar precisa para dar o maior conforto para ele. É tudo muito novo agora, você vai achar que não vai dar conta das coisas, mas tudo nessa vida é questão de treino, de prática e de paciência. Tenha paciência com você mesmo e tenha dedicação. Essas são as duas coisas que você vai precisar nesse momento aí de adaptação, de aceitação, porque não é também muito fácil você saber que o seu familiar está acamado. É muito difícil essa situação da aceitação, tanto para o familiar quanto para o paciente. Então tenha paciência consigo mesmo para que você não se cobre tanto nesse momento de adaptação. E nós, na verdade, não sabemos tudo. Tudo é questão de aprendizado e de prática. Então muita calma nessa hora que você vai dar conta, mesmo que agora você ache que não vai dar, mas fique tranquilo que você vai dar sim. Tem algumas dicas e alguns pontos aí que eu vou trazer aqui nesse vídeo para que você observe e algumas ações que você faça que vão te ajudar. Primeiro ponto, assim que você se deparar com a situação de ter um acamado em casa, busque ajuda. Vá ao posto de saúde perto da sua casa, onde você é acostumado a ir, onde você tem o seu cadastro. Se você não é acostumado a ir, vá, se desloque até lá e explique a situação. Conte a história do que aconteceu, do que você pode ter ajuda, do governo. Eu, por exemplo, eu já trabalhei em um programa chamado EMAD, onde a gente ia com vários profissionais na casa do paciente que não podia se deslocar até a unidade básica de saúde porque estava num estado muito grave, tinha alguns problemas, alguns dispositivos, e nós íamos até a casa do paciente, fazíamos ali uma orientação, fazíamos procedimentos, encaminhávamos para alguns lugares que precisava, alguns benefícios que ele podia receber junto com a assistente social, nós encaminhávamos tudo. E poucas pessoas sabiam desse programa, E se você também quer saber um pouco mais desse programa, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando tudo sobre este programa, como que ele funciona, porque foi uma experiência aí que eu tive e que foi muito bacana. E as pessoas às vezes não sabem que existem alguns programas desse, acaba gastando dinheiro com coisas particulares, acaba não dando conta, acaba ficando numa agonia ali que não precisa ter. Aqui nos cards eu vou deixar também um vídeo que eu coloco como conseguir fraldas gratuitas pelo SUS. O segundo ponto que você deve levar em conta em um acamado é a mudança de posição. Quando a gente vai dormir, nós dormimos numa posição e ao longo da noite sempre nos viramos para lá, para cá, e nós precisamos disso, para não deixar o braço dormente, para não dar uma ferida, um mau jeito. E com o acamado não é diferente. Como ele não pode se movimentar sozinho e precisa de um auxílio para se movimentar, é muito importante que a cada 2 horas você mude esse familiar aí de posição. Se o paciente fica na mesma posição todos os dias, o tempo todo, por longas horas, o risco de ter ferida, de ter uma doença aí pulmonar é muito grande. E uma ferida num acamado, ela é muito grave. Ela começa, uma feridinha, um vermelhinho ali, você não dá muita importância. Mas aí, o que acontece? Ela vai abrindo cada vez mais e daqui a pouco aí o paciente está aí com uma infecção porque a ferida está aberta. Uma ferida, mesmo que seja pequena, ela é muito prejudicial
ao paciente. E às vezes os familiares não é por mal que eles fazem isso. Às vezes o próprio paciente ele não vai querer mudar de posição porque ali é uma posição que ele se sente confortável e às vezes ele não quer mudar, né? Ou porque sente dor. Às vezes o próprio familiar tem medo e receio de tocar no paciente, machucá-lo e não toca nele, não muda ele de posição. Então é muito importante a mudança de posição, seja para o lado direito, seja para o lado esquerdo, seja de barriga para cima. Isso é muito importante para que seu familiar não sofra complicações aí mais tarde e venha a ter algum problema. Aproveitando que eu estou falando de posicionamento, é muito importante que o seu familiar ele coma sempre sentado. A posição dele de comida, seja ele tendo sonda, seja ele tendo aquela sondinha pela barriga, que é a gastrostomia, ou comendo mesmo por boca, ele sempre tem que estar sentado na posição sentada para comer. Se você não tem aquela cama hospitalar em casa, que é aquela de manivela, que levanta ali a parte do tronco do seu familiar, você pode pegar muitos cobertores, muitas almofadas e colocar na parte das costas para que ele fique o mais sentado possível, para evitar um engasgo, para evitar que a comida, né, em vez dela ir para o estômago, ela vá para o pulmão e tenha uma complicação, um engasgo, uma pneumonia ou até mesmo aí a morte do seu familiar. Então é muito importante isso para que ele não sofra também com algumas consequências por falta de informação, né, por falta de cuidado. Hidrate muito bem a pele do seu acamado, do seu familiar. Como eu disse ali, no posicionamento existe riscos de ferida e é muito comum essas feridas. Eu já vi pacientes que estavam há 10 anos acamado e nunca teve uma ferida, como eu também já vi pacientes que estavam há 10 a 5 dias acamados, estavam com uma ferida assim enorme, que você olhava e pensava que tinha sido anos que aquele paciente estava acamado, mas não. Então, a hidratação da pele é muito importante também para um acamado. Hidrate bem com qualquer hidratante que você tiver aí na sua casa, desde o pé até as orelhas, porque as orelhas também dão muita ferida. Dependendo do modo que você deixa o paciente assim, a orelha pode até dobrar e fazer uma ferida horrível. Eu acho que alguns de vocês já dormiu com a orelha dobrada e vocês já sabem a dor que é. Muito cuidado. O paciente acamado, vocês vão ver que são mínimos detalhes que fazem que o conforto dele seja efetivo. Se alguma coisinha ali bem pequena estiver errado, a consequência ali será gigantesca. Então é sempre bom você manter uma rotina de cuidados aí, para que você tenha assim o controle das coisas, que você não esqueça nada. No começo vai ser difícil, como eu falei, mas conforme você vai fazendo isso diariamente, você vai ver que ao longo das semanas, dos meses que vão passando, você vai ver que isso vai fluir naturalmente e você vai fazer isso com muita maestria, com destreza. Se organize para que você consiga fazer as coisas e não esqueça nada. Sempre lave bem as mãos. A imunidade de pessoas acamadas, ela diminui um pouco. É muito importante que o cuidador lave bem as mãos sempre que for mexer no familiar e sempre depois que mexer, né, que manipular ali o familiar, porque isso é uma segurança pro paciente e também para a pessoa que está cuidando. Às vezes o paciente também tem alguma bactéria que pode ser passada ali pro cuidador, o cuidador passa para outra pessoa da família e aí isso se torna um problema. Essa dica é a mais importante de todas, que é observar o seu familiar. A observação ela vai ser sua aliada no dia a dia e sempre. Por quê? Quando o paciente ele necessita de alguma coisa, principalmente os pacientes que não falam, eles vão esboçar ali alguma expressão, eles vão fazer algum som, ou você vai perceber alguma coisa diferente ali na rotina. Quando você conhece, quando você começa a cuidar de alguém, você vai
conhecendo quando ele tá com dor, como que é quando ele tá com frio, com fome. E é assim que você vai conhecendo os novos sinais que o seu familiar vai dar quando ele não estiver bem. E normalmente quando os pacientes dão alguns sinais, você tem que pensar em algumas coisas, como fome, frio, calor, dor, ou quando ele fez alguma necessidade fisiológica ali na fralda, né? Às vezes o paciente se sente incomodado, ele quer te dar algum sinal ali que ele não tá meio confortável e aí ele pode dar esses sinais. Para a gente saber que alguma coisa está errada, nós precisamos saber qual é a certa. O que eu quero dizer com isso? Para você saber que o seu familiar ele está diferente, que ele está num estado ali que ele está te dando algum sinal, que ele não está bem, você tem que conhecer o normal dele. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha agregado para você algum valor. Essas dicas são bem importantes e esclarecedoras para um primeiro momento que você está com alguém aí acamado e você não faz ideia do que fazer. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu curtir aqui se esse vídeo te ajudou e compartilhe com alguém que você acha que vai agregar algum valor para ela. Até mais e tchau, tchau!